Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco sobre as crianças. Eu estudo há muito tempo sobre transição planetária, crianças índigos, cristais, diamante, agora tem uma nova nomenclatura que são as crianças arco-íris, enfim. O que eu acho é que, na minha opinião, a nomenclatura não é tão importante, né? Ela serve como uma referência para a gente poder nortear os nossos estudos. Mas o que eu considero mais importante são as características dessas crianças e o que são, quem são, por quê, né? Essas crianças estão nascendo no planeta Terra. Na verdade, sempre nasceram, né? São crianças diferentes, né? Diferenciadas, são seres diferenciados que estão encarnando aqui no planeta Terra. Como eu disse, sempre existiram, né? Seres desse tipo, mas a partir da década de 70 houve um aumento, começaram a encarnar muito mais, né, em termos de quantidade dessas crianças aqui no planeta Terra. Porque a Terra ela já está sendo programada para passar pela transição planetária há muito tempo. E, claro, obviamente, né, precisa de seres aqui, né, seres que nasçam aqui para poder contribuir com essa evolução, com esse processo de desenvolvimento do planeta. E esses seres são seres maravilhosos, com capacidades muito diferenciadas, né? Se comparando com a média da humanidade. Eles têm o lado direito do cérebro muito mais desenvolvido. O lado direito do cérebro, ele é responsável pela nossa parte mais intuitiva, mais artística, mais humanitária, mais sensível, né? Já o nosso lado esquerdo, ele é responsável pela nossa racionalidade, pelo nosso lado mais analítico. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem pessoas que são mais racionais, analíticas, elas precisam ver para crer. Então ela tem uma forma de pensar que segue essa linha de raciocínio. E as crianças cristais, índigos, diamante, arco-íris, elas têm um lado direito mais desenvolvido, que é esse lado mais, algumas pessoas falam abstratos, né? Mas não é tão palpável, mais artístico, mais sutil, tem uma espiritualidade, né? Uma inclinação para a espiritualidade muito maior. Espiritualidade no sentido de que algo mais além da matéria existe, né? Esse lado mais intuitivo, mais conectivo. Então essas crianças elas têm essa tendência, né? E de perceber pessoas, de sentir as pessoas. Ela percebe quando uma pessoa está triste, independente dela falar ou não. Ela percebe os animaizinhos. Muitos se sente bem na natureza, né? Se sente bem em ambientes, se sente mais seguro em ambientes mais pacíficos, mais tranquilos. Elas não gostam muito de ruídos, barulhos. Muitas sofrem com processos alérgicos. Outras têm questões quando são muito pressionadas, né, na escola, principalmente a escola de hoje, que ela exige muito essa coisa do racional, essa coisa do notas altas, notas boas, espreme, muitas escolas espremem aí os alunos, né, para estar sempre no topo, sempre mostrando que é o melhor. Essas crianças não aguentam isso, elas não suportam essa questão da competitividade. Elas vêm para trabalhar mais a parceria, mais o compartilhar, mais o companheirismo, né? Então, a forma de funcionar dessas crianças é muito diferente da média que a gente conhece aqui do planeta. E é necessário, né? Se existe uma transformação, se existe uma transição planetária aí chegando, é necessário que exista aqui, encarne aqui na Terra, seres com esse tipo de consciência, não é mesmo? Então, essas crianças, elas vêm auxiliar na evolução do planeta Terra. Eu percebo, eu sou terapeuta e eu atendo muitas vezes mães que traz, né,
para o processo da terapia floral crianças que elas consideram problemáticas, né? Tá tendo algum problema. Já tem de mãe que fala assim, não, meu filho tá muito sensível, ele tem muitos medos, ele tem muitos receios, o meu outro filho não é assim, e acho que essa criança tem algum problema, né? Tem algum defeito. E aí você vai analisar, né? Eu como terapeuta, a gente vai analisar e a gente percebe que não, é só uma criança, muito provavelmente uma criança índico, cristal, enfim, com essas características, né? Mais sensitivas, mais mediúnicas até, né? Esses nomes técnicos às vezes eu não uso muito, mas na verdade é bem isso mesmo. E os florais é muito interessante, né? Porque os florais eles têm a capacidade de trabalhar mesmo essa parte energética da pessoa, né? São compostos muito sutis, muito suaves, que vai trabalhar muito o campo energético, vai harmonizar, vai integrar, né? É claro que a família, né? Ela tem que ter um certo nível de consciência para poder acolher aquele ser, né? Porque ele é um ser muito especial, ele é um ser muito diferenciado. Se a gente quiser comparar esse serzinho com o filho mais velho, com uma filha mais velha, ou com o filho do vizinho, não vai conseguir comparar, porque ele é muito diferente. E quando você entende isso, a gente acaba eliminando esses pré-julgamentos, né? Porque parece que a criança vai dar trabalho, que a criança não vai conseguir ser alguém na vida. Os pais se preocupam muito com isso, e eu super entendo, eu compreendo, porque a gente tá vindo, né, de uma sociedade muito preocupada com a competição, com o ganha-ganha, com a sobrevivência. E só que o que essas crianças vêm trazer é exatamente o contrário, né? É a não competição, é a cooperação, é o compartilhamento, é ouvir não somente com os ouvidos físicos, mas é o ouvir, o sentir, né? Quando você fecha os olhos e você sente, você consegue, de olhos fechados, ver, ouvir, sentir. É diferente. E os pais dessas crianças, eles vão ter que se readaptar, porque muitos não estão acostumados, não é mesmo? Então, esta é uma característica, né, dessas crianças, e estão encarnando cada vez mais crianças desta categoria, e isso tem aumentado muito, ao mesmo tempo que tem aumentado a toxicidade do nosso mundo, né? O ar poluído, as águas contaminadas, os alimentos com agrotóxicos, os alimentos industrializados, né? Que na verdade não são alimentos, são comidas prontas, né? Cheia de aditivos, de químicos. E o que acontece é que todos esses químicos, né? Se fosse um químico isolado, um aqui, outro ali, não teria tanto problema. Mas, como não só essa criança, mas como todos nós estamos o tempo todo sendo literalmente bombardeados, né, com esse excesso de estímulos químicos, né, nos produtos de higiene, né, shampoo, pasta de dente, sabonete, enfim. Esse excesso de químico agride muito o sistema, né, de qualquer pessoa, mas principalmente dessas crianças, porque elas têm eles são muito sensíveis e eles têm uma tendência, o corpinho deles, a rejeitar muitos produtos, né, esse excesso de toxicidade, porque eles têm um corpo muito puro, uma alma mais purificada, mais pura. Então são crianças que podem ter tendências alérgicas, né, muita sensibilidade por conta da sua mediunidade aflorada. Então pode parecer que é uma criança problema, né? Às vezes agressividade, né?
Não que ela seja necessariamente agressiva, mas a agressividade como uma forma de reagir a um ambiente que está sendo, que não a compreende e que está sendo para ela muito tóxico, né? Às vezes músicas altas ou ritmos musicais incomodam essa criança. Como eu disse, alimentos, produtos. Então, assim, é necessário muito carinho, muita paciência, uma abertura por parte dos pais, né? Pais, educadores, para poder entender essas crianças. Porque o que está acontecendo é que muitas crianças em tenra idade já estão sendo medicadas, elas não são compreendidas, então logo são levadas, né, na medicina tradicional e medicadas. E todos esses potenciais que essa criança trouxe e não é compreendido, eles são perdidos, né? Essa criança lá muitas vezes pode ser medicada e ter as suas capacidades bloqueadas, como se fossem dopadas mesmo, né? E muitas dessas crianças, quando elas têm mais liberdade, elas são muito questionadoras, né? Não adianta os pais, os educadores falar é assim porque é assim, né? Como era na nossa época, né? Como era na minha época. Eu tenho uma criança de 12 anos que eu não dou respostas prontas para ela. E quando eu dou, ela sempre pergunta algo mais. E ela sempre faz comentários que muitas vezes eu falo, poxa, dessa forma eu nunca tinha pensado, né? Nunca tinha pensado por essa outra linha de raciocínio. Então, essas crianças, elas são muito diferenciadas, elas são muito rápidas. A gente pode ver com relação à tecnologia, né? Provavelmente ela veio, eu tenho certeza que elas vêm de mundos muito mais evoluídos que o nosso, né? Então elas já chegam aqui e com relação à tecnologia, elas dominam muito. Eu percebo muito isso na minha filha. E então é um cérebro muito diferente, é um ser muito diferente, né? Então é importante a gente estar sempre muito atento a essas crianças, e não só crianças, né? Adolescentes, jovens, né? Esses jovens de hoje, eles são muito especiais, a gente tem que olhar com muito carinho, porque eles não estão aqui à toa, né? Eles estão aqui para passar uma mensagem. E eles precisam de alguém que os entenda, que os compreenda. E infelizmente a maioria da humanidade, a maioria dos pais não estão preparadas para lidar com esses seres. E eu ouço muita reclamação de mães falando, meu filho, minha filha não sabe o que escolher, né, na faculdade. Eu dei de tudo, estudou em colégios bons, colégios caros, e agora não sabe o que é da vida. Será que não tem algo aí, uma pressão desse pai, dessa mãe, uma expectativa exagerada? Eu, por exemplo, atendi uma vez uma moça e que a mãe dela falava que ela não queria que a garota tirasse 10, ela queria que ela tirasse 11 nas provas. Ela não aceitava nota menor que 10 para aquela criança. E era uma criança extremamente linda, só que muito ansiosa, muito competitiva, né? Aquilo se percebia que era algo que tinha sido criado naquela criança. Com o tempo, essas crianças desenvolvem ansiedade, pânico, depressão, com certeza, né? E os pais não entendem, né? Falam, nossa, na minha época eu não tinha acesso a nada disso e eu era feliz. É um outro ser. E agora essa criança tem tudo e não vai pra frente, não quer saber de nada. Então a gente tem que se questionar. Se está sendo mudado o padrão da humanidade, se está vindo seres diferentes para cá, a gente tem que começar a se atualizar também, né?
Não é só se atualizar na tecnologia, no mundo material, na nossa área de trabalho, é se atualizar também na criação dos filhos, é se atualizar também na parte da espiritualidade, né? Muita gente não acredita ainda, muita gente não acredita nisso, né? Que aqui, ó, morreu, acabou, e não é isso, né? Existe todo um trabalho das hierarquias espirituais, das hierarquias cósmicas, né? Antes da gente vir aqui, todo um propósito, um plano de vida. E essas crianças, elas vêm para cá também com um propósito. Elas são diferentes, elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser ouvidas, elas precisam de toque, né, de carinho, elas precisam de olho no olho, né? Muitas delas estão aí na tela da TV, na tela do celular, perdendo o tempo das vidas, né? Eu falo dos excessos, né? Eu não tô falando que não é para ficar no celular, tô falando dos excessos. E perdendo tempo e possibilidade de aprimorar capacidades, né? Capacidades humanas, artísticas, capacidade de comunicação, enfim. Então fica aqui esse recado, né? Se você percebe que o seu filho, a sua criança, o seu adolescente, o jovem na sua casa é um pouco diferente do que você imaginou, do que você gostaria. De repente você só tem um ser maravilhoso aí do seu lado e não está sabendo lidar. Então, procure ajuda. Comece fazendo uma oração, pedindo ao divino para te orientar, para que você descubra como contribuir, como ajudar esse ser, né? Como ser luz na vida dele. E aí é só você seguir, né, o que vier, estude um pouco mais sobre esse assunto, converse com o seu filho e talvez ele tenha coisas maravilhosas, né? Seu filho, sua filha, talvez eles tenham coisas maravilhosas para te contar que você nem imaginava. Então é isso. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau.